A Semana Santa é um dos períodos mais profundos e significativos para os cristãos ao redor do mundo. E hoje vamos mergulhar em cada detalhe dessa história, desde o Domingo de Ramos até a Quinta-feira Santa da Última Ceia. Imagine a cena. Jesus entra em Jerusalém montado em um jumento, cercado por uma multidão que o aclama com ramos de palmeiras. Esse é o Domingo de Ramos, o início de uma semana que mudaria para sempre a história da humanidade. Mas por que as pessoas estavam tão animadas? Para entender isso, precisamos voltar um pouco no tempo. Jesus já havia realizado milagres, curado enfermos e pregado mensagens de amor e perdão. Sua fama se espalhara, e muitos o viam como o Messias prometido, aquele que libertaria Israel. Quando ele entra em Jerusalém, a cidade está cheia de peregrinos para a Páscoa judaica, e a multidão o recebe como um rei, gritando: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. Mas essa celebração não era apenas uma festa, era o prenúncio de algo muito maior. Na segunda-feira, Jesus visita o templo em Jerusalém, o coração espiritual da cidade. Lá, ele encontra comerciantes vendendo animais para sacrifícios e cambistas trocando moedas. O templo, que deveria ser um lugar de oração, havia se transformado em um mercado. Indignado, Jesus derruba as mesas dos cambistas e expulsa todos, dizendo: Está escrito: minha casa será chamada casa de oração, mas vocês a transformaram em um covil de ladrões. Esse ato ousado não só choca os presentes, mas também atrai a atenção das autoridades religiosas, que começam a ver Jesus como uma ameaça ao seu poder. Na terça-feira, conhecida como o Dia das Controvérsias, Jesus enfrenta fariseus, saduceus e doutores da lei em debates públicos. Eles tentam pegá-lo em contradição, fazendo perguntas capciosas sobre impostos, ressurreição e o maior mandamento. Mas Jesus responde com uma sabedoria que deixa todos perplexos. Ele expõe a hipocrisia dos líderes religiosos, alerta sobre os falsos profetas e profere palavras que ecoariam por séculos, como o mandamento de amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. Cada palavra dita por ele era uma semente plantada, preparando o terreno para o que estava por vir. Chegamos então à quarta-feira, um dia que, curiosamente, não é detalhado nos evangelhos. Muitos acreditam que foi um dia de silêncio e preparação, tanto para Jesus quanto para seus discípulos. Enquanto isso, Judas Iscariotes, um dos 12, começa a tramar sua traição, movido por motivos que ainda são debatidos, ganância, desilusão ou até mesmo um mal-entendido sobre o papel de Jesus. Ele procura os líderes religiosos e oferece entregar Jesus em troca de 30 moedas de prata. Esse ato marca o início do desenrolar trágico dos eventos. E então, na Quinta-feira Santa, acontece a Última Ceia. Jesus se reúne com seus discípulos para celebrar a Páscoa judaica. Mas essa não seria uma ceia comum. Durante a refeição, ele pega o pão, parte-o e diz: Isto é o meu corpo que é dado por vocês. Façam isto em memória de mim. Em seguida, ele toma o cálice de vinho e diz: Este cálice é a nova aliança no meu sangue, que é derramado por vocês. Com essas palavras, Jesus institui o que hoje conhecemos como a Eucaristia, um momento central na fé cristã. Mas a noite não termina aí. Jesus, sabendo que sua hora estava próxima, lava os pés dos discípulos, um ato de humildade e serviço que deixa todos perplexos. Ele então faz uma revelação chocante: Um de vocês me trairá. Os discípulos ficam confusos e angustiados, perguntando: Sou eu, Senhor? Judas, no entanto, já havia selado seu destino. Mais tarde, já na escuridão da noite, Jesus caminha com seus discípulos até o jardim do Getsêmani. Ali ele sente o peso do que está por vir. Ele se ajoelha, sua respiração fica pesada, sua alma está aflita. Pai, se possível, afasta de mim este cálice, mas que seja feita a tua vontade. O suor escorre misturado com sangue, mas a decisão está tomada. Ele se levanta. Os discípulos estão dormindo sem perceber a luta que acontece diante deles. Então,
passos se aproximam. Tochas iluminam a noite. Guardas romanos e soldados do templo chegam, guiados por Judas. O traidor se aproxima de Jesus. Em silêncio, dá-lhe um beijo no rosto. Esse era o sinal combinado. Os guardas avançam, prendem Jesus. Pedro, tomado pela emoção, saca sua espada e ataca um dos soldados, cortando sua orelha. Mas Jesus o impede. Quem vive pela espada, morrerá pela espada. Ele toca o soldado e cura sua ferida. Então, é levado. Os discípulos fogem. A noite da traição se completa. Agora que você conhece a história completa desses dias sagrados, que tal refletir sobre o significado de cada momento? Deixe nos comentários qual parte mais te emocionou e como essa história ressoa na sua vida. Não se esqueça de se inscrever para acompanhar a continuação dessa jornada histórica e espiritual, porque a Semana Santa ainda tem muito mais para nos revelar.